Olá, está começando mais um ACS na TV com uma convidada super especial e principalmente o assunto. Nós estamos aqui com a professora doutora Silvia Teixeira Penteado. A doutora Silvia Teixeira, ela é coordenadora também da Câmara de Instituições e de Ensino da Associação Comercial de Santos. Além disso, é reitora da Unisanta também. É um prazer ter você aqui em nome da Associação Comercial de Santos. Muito obrigada. É um momento ímpar e principalmente para que a gente pudesse estar cada vez mais sintonizado com tudo que acontece na nossa ACS, essa grande casa do empresário e que está sempre aberta a todos. É um prazer estarmos aqui. Professora Silvia, a senhora e também a Universidade Santa Cecília têm um papel muito importante no desenvolvimento educacional e também econômico da cidade. Me conta um pouquinho sobre a sua formação e a sua trajetória profissional. Eu comecei no Colégio Santa Cecília e eu me lembro de uma coisa muito interessante. A minha sala de aula era no primeiro andar e quando nós subíamos me dava a impressão que aquelas escadas me conduziam sempre para o mais alto e nunca chegava à sala. E, na verdade, essa experiência abriu muitas trajetórias de vida que hoje eu compartilho com muitas pessoas com as quais eu tenho o privilégio de conviver. Para você ter uma ideia, Júlia, hoje nós temos a formatura do curso de engenharia e uma aluna que começou muito pequenininha, e hoje já é uma engenheira formada, eu me lembro da história dela junto ao pai, professor Roberto Patella, que foi o primeiro diretor da Faculdade de Engenharia. Então, essa cidadela que se formou em torno da Unisanta, do papel dela, de como ela hoje tem essa função social, científica, cultural, é imenso e fez crescer toda uma família, a família Teixeira, né? Afinal, Milton, Nilson e Emília são os fundadores da universidade e lá eu comecei como professora, como falei, depois fui diretora, coordenadora, enfim, toda aquela trajetória acadêmica, o que fez com que nós pudéssemos aprender, eu acho, além de estar ensinando, estar num cargo de gestão, aprender a grandiosidade, Júlia, eu diria, do papel da educação hoje num país em desenvolvimento como o Brasil. Professora Silvia, atualmente você está à frente, né, como reitora aqui da Unisanta e também na Câmara da nossa associação. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente a sua atuação nessas duas frentes, porque é muito importante o trabalho que você faz nesses dois lugares. Olha, eu acho, Júlia, que é um trabalho assim gratificante. Aqui eu estou vendo ao meu lado Regina, Adalto, Carol, uma rede de cooperação, porque a ACS centenária, ela tem um papel capital na nossa região quando nós pensamos em estar aglutinando segmentos, em estar aproximando o público e o privado. E eu vejo isso claramente na Câmara de Educação, porque são 14 instituições de ensino, né? Cada uma com uma missão, identidade, uma função pública, mas existe entre nós uma sinergia de propostas, de objetivos, o que faz com que o diálogo aconteça e cada vez mais as instituições sejam sustentáveis, sem deixar de ser competitivas em nenhum momento. E desabrochou dentro da associação, eu acho que graças ao trabalho grandioso do nosso presidente Mauro Samarco, hoje muito bem assessorado pelo diretor nosso Adalto Correia, enfim, e todas as diretorias, uma comunhão de ideais entre as câmaras. Então, o setor de educação, Júlia, ele mais ou menos permeia todas as demais câmaras, o que faz com que isso a gente quer fazer cada vez mais. As empresas sintam-se acolhidas,
novas propostas possam originar. Nós temos, por exemplo, uma coisa que acontece semestralmente e se chama Rodada da Cidadania. Nós já vamos para a 5ª rodada, então são convidadas autoridades e comungam ali com a comunidade, porque na verdade isso não é aberto só à Câmara de Educação, mas a CS, são convidadas organismos, instituições de fora, e muitos ganhos aconteceram para a nossa comunidade a partir dessas rodadas. Que demais. Eu tenho certeza, na verdade, nós temos certeza que você abrilhanta cada vez mais esse setor. Não. É um trabalho isso, não há uma pessoa que se sobressai. Aliás, você vai ver como está acontecendo agora a organização do seminário, Universidade Empresa Internacional, onde nós nos revezamos, um comunga do papel do outro e colabora e reúne, o que faz a grandeza e trazer a Câmara cada vez mais perto ao mundo do trabalho, notadamente agora após pandemia, que nós temos que suprir muitas deficiências, né, da formação do trabalhador, e aí vai o papel do ensino superior na nossa região, né? E é muito importante tudo isso. Perfeito. E professora Silvia, agora falando um pouquinho mais da Câmara de Instituições de Ensino, quais são os próximos projetos? Nós estamos sabendo, né, e lógico, também na organização, que tem um grande evento chegando em outubro. Na verdade, nós temos uma soma, a agenda é multivariada, é multidisciplinar. Então, nós temos ainda uma proposta, na última rodada da cidadania, nós tivemos um evento que foi o metaverso, né? Que é a nova ferramenta, a nova linguagem, é fazer com que a formação que acontece dentro da universidade, possa estar cada vez mais apta a dialogar com o mundo do trabalho, como eu falei, né? Porque saber de que forma esse formando está correspondendo às expectativas. Será que a universidade está sentindo as dores da empresa? Será que alguma coisa está faltando? Então, a partir daí, originou já no ano passado um seminário, né? Universidade Empresa, que naquela oportunidade era híbrido, né? Por causa da pandemia. Mas o que a gente quer agora chegar é fazer com que esses novos talentos que estejam dentro das universidades não possam se evadir para, por exemplo, outras regiões, outros países. A gente vê com muita tristeza, e aqui na Unisanta eu rezo muito, enfim, procuro cada vez mais estar comungando com que a gente possa reter esses grandes valores. E essa aproximação com o mercado de trabalho, Júlia, é fundamental. E muitas vezes a universidade se encastela dentro dos seus muros e não faz isso fluir. Então, eu acho que a realização desse seminário, que agora é tão esperado no mês de outubro, trata exatamente disso. Trazer essa aproximação, ouvir, auscultar, sentir também o que está acontecendo com outros países, né? Porque, na verdade, são outras experiências múltiplas, e trazer cada vez mais a credibilidade do ensino particular no Brasil e no mundo, porque hoje esse seminário vai estar conectado, nada impede de você, por exemplo, como aluna da Unifesp, Unimes, Unisanta, Strong, estar conectada e surgir uma oportunidade de trabalho, de repente, né? Então, é isso que a gente quer fazer vingar nesse seminário. Muito obrigada, professora Silvia. E agora nós vamos para o intervalo e logo, logo voltamos.
estamos de volta com a CS na TV, com a nossa convidada, a professora Silvia Teixeira Penteado, reitora da Unisanta e também coordenadora da Câmara de Instituições de Ensino da Associação Comercial de Santos. E agora também acompanhada da professora doutora Regina Célia Spadari, que também é professora titular da Universidade Federal de São Paulo, é presidente da comissão organizadora e idealizadora do 2º Seminário Internacional Universidade e Empresa. E hoje está aqui para contar novidades para a gente. Professora Regina, seja bem-vinda. E já queria começar com a pergunta de como é fazer parte da organização de um evento tão importante aqui na nossa região. Muito obrigada pelo convite para estar aqui, para falar do seminário, que tanto nos orgulha, não é, professora? E é uma honra fazer parte desse grupo, né? Fazer parte desse seminário, da associação, da Câmara de Ensino. É sempre um prazer, não é? E também uma honra. E, na verdade, nós temos uma comissão, né, que organizou o seminário esse ano. E falando um pouquinho sobre o dia 19 de outubro, nós temos nomes importantíssimos confirmados para um evento. E eu queria que a senhora contasse um pouco para a gente o que nós podemos esperar de cada apresentação. Nós vamos ter vários palestrantes, como você disse, importantíssimos no cenário, relacionado ao tema do seminário, né? E a gente começa com o Augusto Minarelli, que é presidente do CIEE e vai falar sobre empregabilidade. Depois nós vamos ter a palestra do professor Paulo Schor. O Paulo Schor é coordenador da área de inovação e tecnologia da FAPESP e vem falar sobre os projetos de fomento da FAPESP para pesquisa relacionada às empresas. E isso na parte da manhã do dia 19. Depois, à tarde, nós teremos o professor Joaquim Guerra, que é do Instituto Tecnológico de Monterrey, no México, que vai estar conosco a semana toda e vai contar como são os modelos inovadores de ensino na área tecnológica. Debatendo com o professor Guerra, nós teremos o professor José Carlos, que é reitor do Instituto Mauá de Tecnologia. Em seguida, nós vamos ter um outro bloco da área da saúde, do ensino, modelos inovadores de ensino na área da saúde, onde nós teremos o professor João Paulo Bittencourt, que é da área de ensino do Hospital Israelita Albert Einstein. E quem debate com o professor João Paulo é o professor Luiz Alberto Calil Antônio. E para encerrar o dia 19, nós teremos as startups, que são as empresas júnior aqui de instituições da Baixada Santista. Então, é um dia bastante intenso, bastante rico e com informações importantíssimas relacionadas à relação universidade-empresa. Uma programação maravilhosa. E o professor Joaquim Guerra, que a senhora comentou antes, ele vem do México para brilhantar ainda mais o nosso evento. Exatamente. E aí eu queria que a senhora falasse dessa troca das instituições, né, pro desenvolvimento regional e também essa relação entre as universidades e as empresas também. Existe atualmente uma tendência da criação de universidades corporativas, né, que são chamadas de Employer Universities, que são universidades que ocorrem dentro das empresas e direcionadas para uma determinada área de interesse da empresa, né? Então, isso é uma novidade. E também a tecnologia acabou invadindo as universidades, acabou invadindo o ensino com a pandemia, né, que mudou
muita coisa na sociedade atual e nos obrigou, né, a enveredar por esses caminhos. Então, isso está acontecendo no mundo inteiro e nós vamos ter a oportunidade nesse seminário de conhecer como acontece nos diferentes continentes. Então, o professor Guerra, que é do México, mas no dia 20, o professor Adalto vai detalhar melhor a programação do dia 20, nós teremos representantes de vários países contando como são essas relações naqueles locais. Muito obrigada, professora Regina. E a minha pergunta agora é para a professora Silvia, que vocês contaram um pouquinho de como vai ser essa programação, mas esse ano o seminário tem mais um dia de programação do que o normal, né? Me conta um pouquinho, professora Silvia, dessa parte. Então, Júlia, eu queria aproveitar, cumprimentar a querida professora Regina, em nome dela, toda a comissão, Adalto, Carol, porque foi bastante difícil para uma universidade, que é um evento acadêmico, né, Regina? Nós queríamos fugir um pouco disso e atrair os empresários. Então, veja bem, tem o professor Minarelli, que cunhou o termo empregabilidade, né? Que vai trazer um pouquinho sobre essa trabalhabilidade, empregabilidade e agora muito mais essa questão do empreendedorismo, não é isso? Como é que a gente está entendendo tudo isso, que às vezes a moçada sai da universidade e não quer mais ser empregado, ele já quer ter o seu próprio negócio. E no segundo dia, a equipe, a professora Regina, a comissão, tiveram esse cuidado de trazer uma pessoa que está na FAPESP, né? E que então vai trazer como é que as empresas podem estar financiando muitos projetos de inovação, como é que isso pode acontecer, porque muitas empresas não têm essa autossuficiência de ir atrás e poder investir dentro dos seus negócios. E a cereja do bolo, como é que nós chamamos, né, Regina? É o professor Joaquim, que trabalha em Monterrey, no México, e ele tem uma experiência muito interessante nesse diálogo com as empresas. Então, é um modelo de como isso pode acontecer, aproveitando o que a universidade tem de melhor, que é o conhecimento e a pesquisa, e as empresas, os serviços e projetos industriais, que é isso que a professora Regina falou, né? É a universidade corporativa. Como a gente pode estar em conjunto, amadurecendo o mercado, tornando a região mais rica economicamente e fazendo o país prosperar, né? É isso que a gente quer, né? Muito obrigada, professora Silvia, professora Regina. Agora nós vamos para o intervalo e logo, logo nós voltamos para o último bloco. Nesta quinta, no Bom Dia Cidades, você acompanha as novidades na área da saúde com os maiores especialistas da região no BDC Saúde. Apoio Mar Saúde, vacinas com quem entende de vacinas. Saudimagem, cuidando de toda a família em todas as fases da vida. Clínica Gaspar Saúde Integrada. E Odonto Magalhães, odontologia de excelência. Olá, estamos de volta com a ACS na TV e agora no último bloco recebemos aqui a professora doutora Silvia Teixeira Penteado e agora também o nosso diretor executivo da Associação Comercial de Santos. Seja bem-vindo, Adalto. Eu que agradeço, Júlia. Obrigado pelo convite. Conta pra gente um pouquinho como que vai ser o dia 20 de outubro. Bom, a professora Silvia já fez um contexto, né, desse momento tão importante para a Baixada Santista. Nós vamos estar entregando um evento de muito conhecimento e de conhecimento de utilidade não só para a Baixada Santista, mas para o Brasil e para os outros players internacionais. No segundo dia, ele é bem diferenciado. Nós teremos um primeiro bloco de painéis de discussão internacional. Então, eu trouxe até aqui a minha colinha. Nós teremos 8 países presentes, como a professora Regina já colocou, o México, né, que estará presencialmente, mas nós temos
8 países no total: Estados Unidos, Portugal, Coreia do Sul, Inglaterra, Holanda, China e Emirados Árabes. Esse primeiro bloco, na parte da manhã, esses países, esses 8 países vão estar em pares, né? Então, por exemplo, aqui, Estados Unidos e Portugal, um bloco, México e Coreia do Sul, Inglaterra e Holanda, China e Emirados Árabes. Eles estarão fazendo uma discussão sobre a empregabilidade neste momento nesses países. Percebe que nós vamos estar permeando 3 continentes: o continente americano, a Europa e a Ásia, para que eles deem esse panorama de como foi, como está sendo o pós-pandemia, como está a questão da empregabilidade, como está a questão da busca por jovens, de talentos, da retenção, enfim. E isso vai ser fundamental, porque nós vamos estar tirando uma fotografia do mundo e, portanto, isso é de uma utilidade internacional, né? Literalmente. Nós temos conversado com os integrantes desses países que estarão representando online, né? Vai ser um evento bem dinâmico e todos estão muito interessados pelo conteúdo que nós vamos produzir aqui nesse momento. E na parte da tarde, esse mesmo bloco, ele se replica, só que com outros atores. Nós teremos, então, segmentos econômicos que eu também trouxe aqui na minha cola. Nós vamos ter o setor financeiro, o setor de commodities agrícolas, saúde, indústria, tecnologia, as startups, que já foi citada, né? Elas têm um papel também no primeiro dia, navegação e porto. Esses representantes, um representante de empresa de cada um desses segmentos, vão estar fazendo a mesma discussão que aconteceu no período da manhã. Então, de manhã, nós vamos estar traçando esse painel internacional e, na parte da tarde, esses segmentos nacionais com essa mesma percepção. E aí nós vamos ter não só o que está acontecendo no Brasil na percepção desses setores econômicos e do mundo, não é? Isso vai gerar, com certeza, um grande documento, não é, professora? Sem dúvida, porque nós estamos cruzando a teoria do primeiro dia com a prática. E essa prática mundial, nós vamos poder cogitar, ela está sendo única. É um documento valiosíssimo para políticas públicas, formação de empresas, parque tecnológico emergente, novos talentos. Será que vale migrar hoje para Portugal? Como está a economia? Está aquecida? Como está a empregabilidade? Então, são questões que nós não queremos responder como uma chave pronta, como muito bem colocou a minha querida professora Regina no primeiro bloco, a quem eu saúdo normalmente, em seu nome toda a comissão. São experiências únicas que nós vamos poder traçar e não sei se você percebeu, Júlia, são empresas, algumas associadas da CS, outras empresas não são associadas, né, professora Dalton? Isso mesmo. Então, veja a grandeza da nossa CS, que está no mundo representando um cenário regional. E aqui eu quero mais uma vez cumprimentar o professor Adalto por todo o apoio incomensurável que ele está dando, sem ele, sem a Carol, porque na verdade é todo um aparato tecnológico que vai ser preciso, o fuso horário é enfim, a questão às vezes de tradução também vai ter que existir, né? Então, foram muitos cuidados, né, Adalto, que estão sendo cumpridos, né? É isso mesmo, professora. E assim, é um prazer enorme estar fazendo esse projeto, né? A Associação Comercial, ela é composta de um conjunto de câmaras que representam os segmentos econômicos dos associados e a Câmara das Instituições de ensino superior, é uma das mais atuantes. E é uma Câmara muito importante porque ela é transversal a todos os segmentos econômicos. Não há uma única empresa dessa região que não tenha nos seus quadros egressos, né, dessas universidades. Então, trazer essa discussão é fundamental. E também o banco de talentos, né, Adalto? Eu acho que uma pergunta conta um interessantíssima. Adalto, do banco de talentos. Como vai funcionar essa dinâmica? Como é que vai funcionar? Como é que estamos pensando? Bom, o banco de talentos é de fato uma inovação. Então, percebe que no primeiro dia nós temos uma discussão acadêmica muito importante, não é? De educação pela prática, de entender as demandas de mercado e essa relação da universidade.
Nesse segundo dia, nós temos esse painel e países e painéis empresas e segmentos econômicos e paralelo a isso, acontecendo ali na Fênix, no prédio da construtora Fênix, nós vamos estar numa dinâmica com jovens universitários, uma capacidade aí de estar passando nesse dia em torno de 500 a 600 jovens, todos das universidades da nossa região, sejam elas associadas ou não, como disse muito bem a professora, nós estamos pelo desenvolvimento econômico da nossa região. Eles vão preencher um formulário, previamente, já está disponível isso. Eles preenchem um formulário, mas não é simplesmente um formulário. Tem perguntas sobre a carreira deles e isso vai sendo pontuado. Ao mesmo tempo, ele vai estar se inscrevendo para esse dia. Ele vai ver quais são as disponibilidades de horário ao longo de todo o dia. Então, vai ser um dia muito movimentado pelos jovens ali na 15 de novembro. E nesse dia, esses inscritos vão participar com o apoio da BRH e algumas empresas também ligadas à Associação Brasileira de Recursos Humanos, vão estar fazendo uma dinâmica com esses jovens, Então, nós vamos estar criando, através do resultado do primeiro com o segundo bloco, que é essa dinâmica, um banco de talentos para entregar para todo o setor produtivo da sociedade. Isso. Perfeito. E nós vamos ter também, Júlia, posso contar? Não sei se eu posso. Nós vamos ter também, a Regina lutou muito para que a gente pudesse conseguir isso com a comissão, porque a comissão, na verdade, é formada por todas as universidades da Câmara, tem lá os seus representantes. Na Bolsa do Café, e aqui quero fazer um agradecimento à Alessandra, ao SEBRAE, à Associação Brasileira de Recursos Humanos, o Paulo, o Marcos, que estão nos ajudando, junto com um grande apoiador também, que é a XP, o escritório da XP, que faz com que esse evento possa estar sendo realizado. E lá na Bolsa do Café, nós vamos ter uma atividade, uma oficina que vai ser, assim, muito dinâmica, envolvendo também as startups, os empreendedores, e todo mundo vai poder fazer, aqueles que estiverem inscritos, uma visita cultural ao prédio, esse monumento que é centenário, que é a Bolsa do Café. Então, vão ter mediadores na parte da manhã e da tarde para que a gente possa visitar a beleza que é o Museu do Café, que é um grande ícone aqui da nossa região. Adalto, professora Silvia, professora Regina, que estava aqui antes também. É uma honra, em nome da Associação Comercial de Santos, ter vocês aqui no ACS na TV. Nós estamos chegando ao fim, mas antes de finalizar, eu preciso saber algo importante. Na verdade, todos nós, Como faz para se inscrever no seminário? É seminarioe.com.br, inscrições gratuitas, o evento é presencial, estamos esperando todos vocês. Participem. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. E logo voltamos para um próximo ACS na TV. Tchau, tchau. Em 2013, a Controladoria do município descobriu o maior escândalo de corrupção da história de São Paulo. Lembra? A chamada máfia do ISS havia roubado 500 milhões na gestão Kassab,